A Rainha Isabel II teve um reinado inigualável, cujo efeito foi sentido em todo o mundo. No seu recorde de 7 décadas no trono, ela testemunhou o fim do Império Britânico e saudou as mudanças radicais da sociedade. Foi a primeira pessoa no Reino Unido a fazer uma chamada telefónica de longa distância sem operador, a primeira monarca do mundo a enviar um e-mail e uma das primeiras a tweetar. O reinado da rainha foi monumental em todos os sentidos. Estava apimentado com superlativos. Foi o monarca britânico com o reinado mais longo. A sua cabeça apareceu em mais moedas do que qualquer outro monarca vivo. Ela própria era como um monumento imutável. Através de tudo isto, a satisfação britânica com a rainha atingiu em média perto de 80%. Eis a história do seu notável reinado em números. A coroação da Rainha Isabel II foi em 2 de junho de 1953. Ela tinha apenas 27 anos quando dedicou formalmente a sua vida à coroa. No final dessa vida, ela tinha reinado sobre uma Grã-Bretanha que foi vastamente transformada. Por um lado, a sua população era muito mais velha. Em 1953, apenas 11% dos britânicos tinham mais de 65 anos. Em 2020, essa percentagem tinha subido para 19%. E a rainha era uma estranheza, era uma mulher com um emprego. Apenas 26% das mulheres britânicas estavam no mercado de trabalho nos anos 50. Em 2021, 72% das mulheres trabalhavam. Quando Isabel chegou ao trono, governou uma Inglaterra que era mais branca, mais conservadora e mais tradicional do que aquela que vemos agora à nossa volta. Através do seu reinado, as opiniões do país sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, relações raciais e direitos das mulheres liberalizaram-se dramaticamente. Mas não houve uma mudança tão dramática no apoio à monarquia. Ao longo de todo o processo, nunca desceu abaixo dos 60%. Talvez isso se deva à natureza inescrutável da rainha. A rainha tinha um talento para dizer muito não dizendo quase nada. Era quase a monarca constitucional perfeita. Ninguém sabia o que ela pensava. Não há nada mais enigmático do que não saber o que alguém pensa. Se ser um enigma era parte da razão da sua popularidade, também o era a dedicação ao seu papel. E o iate real navega em Valtskov para receber uma saudação de boas-vindas. A rainha trabalhou arduamente no seu emprego. Em 2017, aos 91 anos de idade, assistiu a 292 compromissos públicos. E quando o seu marido de 73 anos, o Duque de Edimburgo, morreu, ela tirou apenas 4 dias de folga. Ela também passou pela sua caixa vermelha, cheia de documentos governamentais para a sua atenção diária ao longo do seu reinado de 7 décadas. Folga apenas para o dia de Natal e Páscoa. Uma das coisas que os seus primeiros ministros disseram é que é muito claro que ela tem um bom domínio do que se passa. Não se impressiona com o seu conhecimento do Estado britânico sem se trabalhar nele. E o papel da rainha estendeu-se muito para além de uma pequena ilha. Em 1953 ela reinou sobre um império britânico em declínio. Ela foi chefe de Estado de 55 territórios ultramarinos. Em 2021, apenas 14 deles permaneceram. Singapura significa cidade-leoa, por isso é apropriado que os leões e dragões participem nas celebrações da independência. O fim de todos os nossos laços constitucionais com a Grã-Bretanha foi proclamado e recebeu o selo real de aprovação. Com o desaparecimento do Império, a comunidade cresceu. Um clube voluntário de países com a rainha à cabeça. Em 2021, os seus 54 Estados-membros abrigavam 2,4 mil milhões de pessoas nos 5 continentes. A Commonwealth ter permanecido forte parece ser um puzzle diplomático. É como o fantasma do Império e de todas as coisas pensaria-se quem quereria pertencer-lhe. E sentia-se muitas vezes que o que realmente a mantinha unida era ela. No seu reinado, Isabel visitou quase todos os países da Commonwealth. De facto, viajar para os seus territórios ultramarinos foi uma das primeiras coisas que Isabel fez como rainha. A viagem de 5 meses leva o casal real primeiro à África, depois ao Ceilão, Austrália e Nova Zelândia.
Entre novembro de 1953 e maio de 1954, ela visitou 14 numa viagem épica à volta do mundo. Black Star Square, o enorme campo de desfiles no centro de Accra. 7 anos mais tarde, ela visitou o Ghana. O país estava a sofrer um profundo tumulto político. A rainha e o presidente Nkrumah passaram pela primeira vez os 5.000 soldados. Dias antes da sua chegada, as bombas explodiam na capital de Accra. Mas ela foi de qualquer forma a uma recepção estrondosa. O que quer que mais seja superado para o limbo da história. A consideração pessoal. E o afeto que nós, no Ghana, temos para Vossa Majestade e para Vossa Alteza Real, permanecerá. Mesmo para além da Commonwealth, ela gostava de explorar o mundo. Foi provavelmente a monarca mais viajada da história, visitando mais de 100 países. Ela conheceu 13 presidentes dos Estados Unidos e 5 papas. Mas não foram apenas as muitas pessoas que a rainha conheceu que ela impressionou. O mundo inteiro sabia quem era a rainha. Pensa-se que uma das fotografias que lhe foi tirada, que esteve no selo britânico durante décadas, foi a fotografia mais reproduzida da história. A sua imagem tinha aparecido em mais moedas do que qualquer outro monarca vivo. Só por isso, ela era uma das mulheres mais famosas do mundo. Ela foi retratada em 100 filmes e programas de televisão, do sublime para o ridículo. E uma sondagem Gallup listou-a como uma das 10 mulheres mais admiradas do mundo 52 vezes. Mais do que a Madre Teresa e Oprah Winfrey juntas. Isabel II foi um dos monarcas com reinos mais longos do mundo, superado apenas por Luís XIV de França. Os números por detrás do notável reinado da Rainha Isabel II falam por si, mas talvez o seu legado mais duradouro seja a forma como ela governou. A devoção estoica da rainha ao seu governo era lendária. Diz-se que antes da sua coroação, para se habituar ao imenso peso da sua coroa que repousava sobre a sua cabeça, ela costumava praticar, usando ao pequeno almoço. E, de certa forma, nunca mais a tirou. Para ver mais da cobertura do Economista sobre a morte da Rainha Elizabeth II, clique no link.